Você sabia que o Zolpidem é uma das medicações usadas para dormir mais prescritas no Brasil e em todo o mundo? Se você tem dúvidas a respeito do Zolpidem, se já ouviu falar sobre essa molécula, se você toma ou conhece alguém que toma e gostaria de saber mais a respeito, assista esse vídeo até o final. Aqui nós vamos falar tudo o que você precisa saber a respeito do Zolpidem. Seja bem-vindo ao canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos conteúdo de psicologia, psiquiatria, saúde mental de forma leve e descomplicada. Meu nome é Fernanda Marques, eu sou médica psiquiatra, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Talvez você conheça o Zolpidem por esse nome mesmo, que é o nome da substância, ou através do nome de marcas que fabricam o Zolpidem. Entre elas estão Pates, Stilnox e Lioram, por exemplo. Diferente dos medicamentos benzodiazepínicos, daqueles calmantes que servem para auxiliar no sono e também reduzir crises de ansiedade, o Zolpidem é uma substância que não tem um efeito ansiolítico, ou seja, ele não tem um efeito de acalmar crises ou períodos de ansiedade. São medicamentos que servem apenas para auxiliar na indução do sono. Por isso, são considerados medicamentos hipnóticos. Esses medicamentos hipnóticos, eles atuam no nosso cérebro de uma forma muito semelhante aos medicamentos calmantes, que são aqueles medicamentos tarja preta, ou seja, eles interferem na ação de um neurotransmissor chamado GABA. E o que é esse GABA? O GABA é uma substância que nós temos ali entre um neurônio e outro, lá dentro do nosso cérebro, e quando esse GABA está ativado, ele lentifica o funcionamento do nosso cérebro. Por isso, de uma forma um pouco diferente, com mecanismos um pouco diferentes dos outros calmantes, eles têm em comum a ação sedativa, ou seja, o hipnótico, o Zolpidem, ele serve para acelerar o tempo de indução de sono, ou seja, são substâncias que, quando usadas, favorecem que você inicie o sono de uma forma muito rápida. Quando esses medicamentos foram lançados, houve uma grande promessa de que seriam as medicações mais seguras para o sono. Por quê? Não atuavam da mesma forma como os calmantes, mas conseguiam ter bons resultados. Mas hoje em dia, infelizmente, esse nível de segurança não é o que a gente vê. No consultório, muitos pacientes relatam a dependência pelo Zolpidem, ou seja, o fato de terem começado a tomá-lo para dormir em algum período de dificuldade e de depois não terem mais conseguido dormir sem o uso dessa substância. Então, quando esses medicamentos foram lançados, eles vieram prometendo um certo nível de segurança, por isso foram liberados para serem feitos em receituário branco, de controle especial. Só que, diferente disso, eles têm características muito semelhantes a daqueles remédios tarja preta, que são prescritos em receituário azul e que têm chance de dependência e tolerância. Por isso, tome muito cuidado, ele pode sim causar dependência. O fato de ser um receituário branco muitas vezes permite que outros médicos, além dos psiquiatras, prescrevam o Zolpidem com muita frequência. Muito comum as pessoas irem ao seu cardiologista ou irem à unidade básica de saúde, relatarem que não dormem e saírem com a receita de Zolpidem. O problema é que o uso a longo prazo, o uso indiscriminado dessa substância pode causar dependência e dificultar a sua retirada. Uma característica importante do Zolpidem é que ele é uma medicação que não é usada para todos os tipos de insônia. Por exemplo, se você tem uma insônia que é mais do meio da noite, ou seja, você até adormece bem, mas acorda no meio da noite, tem o sono fragmentado ou acorda lá no finalzinho da noite, por exemplo, ele é um medicamento que não vai te ajudar. Por quê? Como hipnótico, ele tem uma ação rápida e pouco duradoura. O medicamento fica em média de 3 a 4 horas agindo no seu organismo. Isso faz com que muitas pessoas reclamem, ou seja, elas tomam o Zolpidem,
mas mesmo assim acordam no meio da noite porque o medicamento parou de fazer efeito. E aí é um grande risco. Muita gente toma outro para poder continuar a noite de sono, ou seja, acaba fazendo dosagens superiores àquelas permitidas e seguras para poder ter um padrão de sono um pouco mais contínuo e duradouro. Como costuma ser um medicamento bastante efetivo para a indução do sono, o Zolpidem ele deve ser restrito a situações especiais, por exemplo, a dias esporádicos de insônia, a períodos muito curtos em que você talvez precise de um indutor para te auxiliar a dormir, mas nunca faça isso de forma indiscriminada ou de forma muito prolongada. 2 efeitos colaterais muito comuns de pessoas que tomam o Zolpidem, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, são o sonambulismo, um deles, e o outro é uma amnésia lacunar. O que significa isso? Como o Zolpidem tem uma ação muito rápida, entre o horário que o paciente toma e o horário que ele vai adormecer, existe um intervalo de tempo muito curto, em que as nossas funções cerebrais já começam a ser rebaixadas. Ou seja, é muito comum que o paciente que toma Zolpidem e não se deita para dormir imediatamente, ele acabe fazendo algumas coisas, tendo algumas atitudes que depois ele não consegue se lembrar. Então, no consultório, nós ouvimos várias histórias de pessoas que às vezes saem de casa, dirigem, se envolvem em situações de risco, respondem mensagens, combinam compromissos sob a ação de um medicamento hipnótico, ou seja, as pessoas estão ali sob uma condição sedativa, só que depois elas não se lembram do que fizeram nesse intervalo de tempo. Por isso, pode ser muito arriscado. Então, se você usa o Zolpidem ocasionalmente, tome cuidado para que você não faça mais nada depois que tomou o remédio. Ou seja, ele já deve ser tomado na cama, fique longe de aparelhos celulares, não converse com ninguém, não saia de casa depois do uso desse tipo de medicação, porque você pode ter uma amnésia do que foi feito nesse período. Lembrando que se você tem insônia, é super importante você consultar um profissional de saúde mental para que ele possa avaliar as causas dessa insônia. Ou seja, tratar insônia é muito mais complexo do que tomar apenas remédio para dormir. Você precisa entender se existe alguma condição de base, se você às vezes está deprimido, ansioso ou com algum outro transtorno mental ativo para que essa condição possa ser tratada e o seu sono, como consequência, possa melhorar. Espero que eu possa ter tirado suas dúvidas a respeito do Zolpidem e se você tem mais alguma dúvida a respeito dessa substância tão usada, deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que uma notificação chegue para você assim que novos vídeos forem lançados. Esse vídeo tem caráter apenas informativo e não substitui a consulta médica. Espero você nos próximos vídeos e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até breve!